E a Blue Origin conseguiu chegar em órbita na sua primeira tentativa. Tá bom que ela demorou muito, mas muito tempo, mas a empresa de Jeff Bezos conseguiu um feito bastante interessante que vale a pena analisar. Então nessa noite, a Blue Origin fez o primeiro lançamento do foguete New Glenn. Um foguete com 98 metros de altura, com uma grande capacidade de carga na ordem das 45 toneladas, e partiu ali da Flórida, né, no Cabo Canaveral, para uma órbita média, tá bom? Cerca de 19 mil quilômetros de altitude. Tá? Os 7 motores BE4 do primeiro estágio funcionaram muito bem e não tivemos nenhuma surpresa, pelo menos nessa parte de subida. Tá? Tirando que a live deles ali mostrava uma parte das medidas de altitude em pés e depois em milhas, e aí ficou tudo muito difícil de perceber. Mas aí que a gente tem uma imagem, por exemplo, aqui dos motores B4 funcionando, bem legal essa imagem, por sinal, que mostra os diamantes de Mach aqui, né, sendo formados, né, pelos 7 motores. Eles acabaram não convergindo como acontece com o Starship, o que não diminui em absolutamente nada a beleza do efeito, mas mostra uma bela construção dos motores que deixaram eles bastante funcionais, tá certo? Então, nesse ponto, o lançamento foi excepcional, não foi bonito. Lembrando que ele é movido a metano e oxigênio líquido e é mais um desse tipo de foguete a conseguir chegar em órbita, né? Tem o Starship, tem o Zhuge da China e também tem ali agora o Vulcan também Centauro, que também utiliza motores da Blue Origin, e o New Glenn. E essa chama espetacular, cara, espetacular. Essa primeira parte da missão, ela é mais complicada nos primeiros lançamentos porque muita coisa é imprevisível, né? Mas a pressão na câmara de combustão, que tudo indica pelo controle da missão, foi bastante consistente e eles conseguiram chegar no max kill, momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete, que é um dos momentos mais tensos da missão, porque eles ficam toda a estrutura acaba sendo bastante esforçada, né? A coifa e tudo mais, né? Então isso eles precisam. Essa é a hora que os engenheiros ficam com bastante medo ali de dar algum problema, mas passaram por essa fase sem maiores dificuldades, pelo menos do ponto de vista do que a gente tem de informação. Né? E aí eles continuaram subindo, e lembrando que a missão era bem complexa como um todo. Eles queriam não só colocar a carga em órbita, mas também pousar o foguete, né? E essa parte foi a que infelizmente não aconteceu. Tá bom, o New Glenn continuou subindo, separou o primeiro e o segundo estágio, que é algo extremamente bacana, e conseguiu fazer a ativação dos dois B e 3U do segundo estágio. O que isso para mim era a maior dificuldade, na minha opinião, e deu certo, tá bom? O segundo estágio ele é extremamente difícil de você testar, não é simples você conseguir colocar um motor para funcionar no espaço, muita coisa acaba acontecendo, entope coisa, linha de propelente não funciona, e sistemas dão pau, mas não foi o que a gente viu aqui. Foi excepcional. A gente sempre tirou muito sarro da Blue Origin por uma série de coisas, mas hoje eles tiveram um dia de glória, de redenção desses 25 anos praticamente que a empresa existe ao colocar o New Glenn na órbita terrestre, tá certo? É óbvio que a gente estava torcendo ali a todo momento para não ter nenhum problema, mas o andamento foi muito bom. Então a gente tem imagens ali agora da separação, né, quando desliga os motores e rola a separação, o que deixou a gente um pouco apreensivo, demorou um pouquinho para começar a iniciar o aumento da velocidade do segundo estágio, mas e aí foi que foi, e a queima foi realizada com sucesso. A gente sentiu falta de imagens do segundo estágio, a gente tinha essa câmera ali, agora por algum motivo eles mostraram ali a ativação dos motores e a câmera sumiu. Não sabemos se perdeu o sinal ou se teve algum problema ali. Isso são coisas que a gente vai ter que ver se a Blue Origin se pronuncia. A gente viu algumas coisinhas voando aqui, tá? Se vocês notarem aqui, que logo quando liga os motores saem voando umas peças. Isso não é nada de incomum, tá? As tubeiras para o segundo estágio elas são muito grandes e elas sofrem um problema de vibração.
Tá, então é normal você ter peças que fazem o travamento dela, pelo menos para esse primeiro impacto. O Falcon também tem uma peça desse gênero, então isso aí não tem absolutamente nada de anormal perto do que a gente vê com outras empresas. E aí a gente teve a parte do retorno, né, do booster. Então a Blue Origin colocou ali o New Glenn para voltar, e isso foi acontecendo direitinho até por volta dos 6 minutinhos e pouco, quando eles teriam uma queima de reentrada para fazer, que eles chamaram de queima exoatmosférica, um nome bonito de queima de reentrada. Nisso, o primeiro estágio apresentou algum problema. Os motores aparentemente religaram, mas o booster pode ter explodido, tá bom? A gente ainda tem que aguardar o que a Blue Origin vai falar, né, a respeito. A gente não sabe ainda nem se vai ter investigação sobre isso. Eu acredito que não. Seria uma grande bobeira ter uma investigação a respeito disso. Ainda mais porque era o primeiro lançamento. Mas sabem como é a FAA. Né? Eles adoram inventar umas modas e complicar por coisas que não têm sentido. É óbvio que a Blue Origin vai investigar do lado deles, mas isso não deveria impedir um próximo voo nos próximos meses. Eu acredito que nem demore tantos meses assim para acontecer um próximo lançamento do New Glenn, visto que a parte que cabe da missão, que é o lançamento, foi um sucesso do começo ao fim. Tá certo? Então a gente tem que dar um parabéns gigante para a Blue Origin, que chegar em órbita na primeira tentativa é algo, por exemplo, a SpaceX não conseguiu. Tá? Muitas outras empresas não conseguiram fazer isso. Muitos países não conseguiram fazer isso. Então, na primeira tentativa, por mais que ela tenha demorado, é sim um feito a ser comemorado e coloca a Blue Origin numa posição interessante para disputar mercado no futuro. Que eles dizem que o foguete custa 68 milhões de dólares e o objetivo deles é reutilizá-lo. O que eu acredito que eles têm uma boa chance, visto que eles têm um sucesso interessante com o New Glenn nesse quesito. Tá bom? New Glenn, desculpa, com o New Shepard. E aí, a gente vê que também, ao mesmo tempo que a Blue Origin se credencia bem, quem está muito ferrada nessa história agora é a United Launch Alliance. Por quê? Utiliza motores da Blue Origin. Então, a Blue Origin tem um foguete mais barato, com mais capacidade de carga, com uma produção mais ajeitada do que a OLA. E hoje, se a Blue Origin quiser, até a partir de hoje, ela passa a ter uma carta na mão de se ela quiser quebrar a OLA, ela quebra a OLA. Ela simplesmente para de fornecer motores para eles e acabou. A OLA vai pro vinagre. A chance deles conseguirem sobreviver é minúscula, minúscula, minúscula. Então a gente vê uma nova frente aparecendo justamente porque uma empresa decidiu querer competir para valer. Né? O Jeff Bezos, ele pisou no chão da fábrica da Blue Origin, tomou a frente de uma série de coisas, saiu da Amazon para fazer isso e tem dado resultado. Tá bom? Então esse é o momento que dá para ver a queima do primeiro estágio, né, de reentrada, e aí a telemetria para. Tá? Então provavelmente foi aí que deu alguma zica e a gente não tem imagem também, porque estava no meio oceano e tudo mais. Mas pelo menos não danificou a balsa também, o que é algo bastante útil se você quiser tentar fazer isso logo. Né? Então, como eu disse, eu acredito que a Blue Origin deve conseguir fazer uma missão com aquela missão para Marte que eles ainda têm para fazer, né? Que foi mudar, né? Eles mudaram a Peregrine, ela saiu do primeiro lançamento, foi para o segundo, e eu acho que, visto como eles têm mostrado o andamento do projeto, não duvidaria que a empresa desse um passo importante em colocar mais alguma carga em órbita. Agora, uma missão funcional para valer, porque essa missão de hoje foi só o que a gente chama de Pathfinder, é um pedaço ali daquele Space Tug deles chamado de Blue Ring, tá certo? E nem se desprendeu do segundo estágio, até não tinha sentido, né? Ainda teve uma outra queima que foi realizada depois de 58 minutos de missão, e depois ali eles declararam o final da missão com a chegada na órbita pretendida, o que aconteceu também. Então, a Blue Origin teve uma noite de gala, uma noite que com certeza credencia a empresa a fazer várias coisas ainda mais complexas. Então, é um grandíssimo parabéns para toda a equipe da Blue Origin, para o Jeff Bezos, que pessoalmente investiu o seu próprio dinheiro nessa empresa desde o começo. Ele fundou a empresa, investiu mais de $1 bilhão por ano nessas últimas 2 décadas e meia praticamente, e agora conseguiu finalmente chegar em órbita e na primeira tentativa. Ou seja, eles
Falam, né, que é pelo benefício da Terra. Esperamos que sim e torcemos para que tenhamos outro foguete muito em breve nos próximos voos e quem sabe esse ano que consiga pousar na vertical e dar um pouquinho de dor de cabeça ali para a SpaceX. Outras empresas parabenizaram a Blue Origin, a Rocket Lab, a Astra, o próprio Elon Musk deu os parabéns também, acho que é bem legal isso. Então a Blue Origin entrou para o clube das empresas orbitais com sucesso e com credenciais para fazer muito mais. A gente sempre zoou, sempre brincou com a Blue Origin, a piada agora da órbita acabou, ainda bem. Então fizeram uma missão que eu acredito que foi muito importante para o futuro da empresa, tá certo? E também ajuda muito com as missões lunares, afinal eles conseguiram contratos importantes com a NASA e agora devem conseguir mais clientes ao longo dos próximos meses e até dos próximos anos, tá bom? Desculpa a minha cara de cansado, já são quase 3 horas da manhã aqui, eu tô no Texas pro lançamento do Starship, que é ainda no mesmo dia, então tá sendo bem puxado aqui todo esse período de trabalho, mas não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Space Orbit. Para curtir mais informações sobre o mundo do espaço, acesse a loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br, que tem produtos espaciais muito bacanas e a gente vai querer sim fazer um New Glenn para deixar lá para vocês, quem sabe já parou o voo 2, tá certo? Então mande um pix aqui pra gente, valeu demais para ajudar o nosso trabalho a continuar e um beijo no seu coração e até mais, tchau!